Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha, eu vou te contar, se no primeiro episódio já tinham elementos que faziam referência ao que a gente conhece do universo cinematográfico, este episódio aqui, meus senhores, tá recheado de easter egg e eu vou trazer uma grande parte deles para vocês. Eu vou falar grande parte porque, cara, francamente, você tem que assistir várias e várias vezes para ir pegando coisinha por coisinha para poder trazer. Então, chega de papo, vamos ver tudo isso daí. Bora! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. Para quem está chegando agora, o meu nome é Alex Fury e esse aqui é um canal onde nós falamos de cultura pop, de cinema, de quadrinhos, de séries, de tudo aquilo que a gente gosta do mundo do entretenimento. E, cara, se você quer discutir essas coisas, vem aqui, porque é esse o espaço onde você pode soltar o verbo e falar de tudo que você ama dentro desse universo. E hoje a gente está para falar aqui sobre o segundo episódio de WandaVision, que está espetacular e eu vou trazer muitos detalhes aqui hoje para vocês. Beleza? E detalhe, claro, isso leva a crer que nós vamos ter muitos spoilers, obviamente. Então, se você não gosta de spoilers e não quer ficar sabendo das novidades antes de assistir o episódio, então deixa para assistir esse vídeo numa outra hora. Agora, se você não se importa com isso, meu amigo, não abre o coração e vem para esse universo paralelo aqui e aproveita para deixar esse hype lá em cima. Se inscreve aqui no canal, dá um clique no like, ative as notificações, compartilha, obviamente, o vídeo com seus amigos e, claro, bora discutir WandaVision porque tem tanta coisa legal, cara. Eu vou falar para vocês. Esse episódio deixou muita coisa no ar e olha, eu vou ter que fazer vários vídeos aqui para poder detalhar item por item do que eu vou apresentar aqui para vocês, beleza? Então, sem muito papo, bora lá para nossa sala de estar. Meus amigos, o segundo episódio de WandaVision, assim como eu disse no primeiro, não será uma coisa linear, vai ter coisa assim que eu vou ter que falar um arco primeiro, para depois ir para o outro, porque tem pontinhos ali que estão no meio do caminho que vão ser muito importantes, que vocês saibam quem é, por que faz parte disso, faz parte daquilo, para fazer um certo sentido. Talvez agora nem faça tanto, até por conta de serem elementos que estão sendo introduzidos, mas ao longo da série, muito provavelmente, vocês vão ver isso tudo se movimentando e vai fazer bastante sentido para vocês. Então, vamos lá! A gente assistiu o primeiro episódio e de cara a gente já teve aí o casamento, né, a chegada aí dos recém-casados, Wanda e Visão, na vidinha perfeita, na cidade de Westview. Aliás, essa daí foi a introdução do episódio que lembrou bastante I Love Lucy, que eu citei lá no vídeo anteriormente. E então, nós fomos surpreendidos aí com um pouquinho da vida noturna dos dois, né? Da intimidade que eles tinham nessa época. E a gente vê que é bem característico da época, né? Casais dormindo em camas separadas, aquela coisa. O Visão muito engraçado usando um tapa-visão para poder dormir. E eles são surpreendidos com um som, né? Um som estrondoso que tira o sono dos dois. E isso faz com que a Wanda chame a atenção do Visão para ele ir lá na janela ver o que está acontecendo. E ele, não, tá tudo certo. E claro, a veia cômica da história faz com que mostre um Visão covardão, com medo de barulhos. E ele fala, não, isso daí só podem ser arruaceiros que estão se mudando aqui pro bairro, não pode ser e tudo mais. E muito medroso, volta pra cama. Então o clima fica muito tenso, porque assim, apesar de termos elementos que estão além daquela bolha espaço-temporal que a Wanda obviamente criou para criar essa realidade aí, esses momentos de susto, ainda no momento entre os dois, tá bem equilibrado, né? Tá super bem equilibrado. Só que ela, insistente, querendo saber o que está acontecendo ali, ela usa os poderes e quando ela percebe, na janela, um dos galhos da árvore que está em frente à casa ficam batendo na janela e é justamente esse o fator que faz com que os dois fiquem assustados, né? E ali
Vamos para a introdução, né? Claro, agora tá ficando clássico, né? Da WandaVision trazer elementos que fazem parte de um determinado período, tempo, né? E aqui a gente tem uma abertura que lembra bastante o clássico A Feiticeira, que eu também assisti, muito bacana, acho que era a Elizabeth Montgomery que fazia a personagem, enfim. Quem souber, quem for das antigas aí, coloca aí nos comentários, enriqueça um pouco esse nosso bate-papo aqui, para lembrar essas referências muito bacanas que compuseram a história da televisão. E aqui a gente tem a Wanda e o Visão, legal, né? A gente vê o elemento da animação aqui, o Visão flutuando, né? Como ele faz sempre, e a Wanda com esse pequeno brilho na mão, que é clássico como ela faz para voar com os seus poderes. E ali a gente vê a Bem-vindo ao Westview, né? A vista do West, né? Que é o nome da cidade. E ali a gente tem o Visão e a Wanda contemplando esse novo local que eles escolheram para viver. E o bacana, que tem todo um aspecto dessas séries antigas mesmo, né? Eles fizeram muito bem feitinho. Vamos combinar, galera. O pessoal reclama que quer, mas está muito bonitinho e bem estruturado e cabe certinho no contexto. Então, no momento da animação dessa abertura, o Visão, ele acorda, mostra toda a rotina diária dele e tudo mais. Ele acorda, né, troca de roupa e tudo isso flutuando, passando pelo armário, pelo closet. E aí quando ele chega nessa cena, ele começa a descer os andares da casa e no momento que ele passa por entre um piso e outro, nós somos surpreendidos com este elemento aqui. Já começou os easter eggs. Vamos descobrir o que quer dizer este elemento. Tem a ver com este personagem aqui, o Ceifador. É um personagem que foi inimigo direto do Visão, que inclusive derrotou os Vingadores. A sua primeira aparição, se eu não me engano, foi em Avengers 54 de 1968. Depois eu vou para a imagem aqui para poder determinar isso para vocês. E ele é criação do escritor Roy Thomas e do John Buscema. Aliás, eu fiz errado aqui. O John Buscema não é escritor, ele é o desenhista. Aliás, o John Buscema, galera, eu já falei para vocês em um vídeo que eu postei no comecinho desse canal há uns 2 anos atrás. Depois eu posso deixar o link aqui na descrição para vocês verem, que conta um pouco das origens do canal, que eu falo bastante do John Buscema, que é criador, que desenhou Conan, desenhou grandes personagens, enfim, desenhou para DC. Tem muita história do John Buscema, e ele inclusive ilustrou o Ceifador, né? Aí sim, ó, exatamente. Avengers 52 de 1958, né? Nessa história, o Ceifador derrota todos os Vingadores e no momento de vitória dele, o único que consegue derrotá-lo é o Pantera Negra. Uma bela de uma história, né? Então a gente entra pro contexto do episódio, né? A Wanda e o Visão estão lá se esforçando porque vai haver na cidade uma espécie de show de talentos beneficente. Eles não sabem para quê, né? Para quem vai esse lado beneficente, essa filantropia toda, né? E eles estão treinando lá um truque de mágica, né? E eles se intitulam de Ilusão e Glamour, que são 2 personagens dos quadrinhos também, que eram magos que perpassam pelas histórias da Wanda e do Visão, né? E ali eles estão treinando e tudo mais, e a Wanda, ela insiste pro Visão que aquilo tudo tem que dar muito certo, porque se não der certo, como é que eles vão ser vistos na comunidade? Já que o mote da história é que eles sejam aceitos, que eles se encaixem com aquilo. E eles não querem ser vistos de forma diferente, eles querem ser vistos como normais, né? E o Visão, ele procura entender esse contexto para poder satisfazer a vontade da Wanda. E ele não leva isso a mal, muito pelo contrário. Se fosse um humano, ia falar, pô, mas você não gosta do jeito que eu sou? Que se dane as pessoas, ou levantaria qualquer outro tipo de discussão dentro desse meio. Mas como o Visão é cartesiano, até por ser uma máquina em muitos aspectos, ele não leva muito isso em consideração, né? E, na verdade, os dois estão buscando por aceitação, então acaba se tornando uma coisa confortável para cada um buscar esse entendimento, né? Isso é como se fosse uma declaração de amor de um para outro, né? Que eles se mantenham na clandestinidade do que eles são realmente, para que sejam aceitos dentro da comunidade, né?
Então o Visão resolve sair porque ele tem uma reunião na biblioteca municipal com o pessoal da comunidade, né? E a Wanda ficando para trás, mais uma vez, ela é surpreendida por um estrondo. O mesmo estrondo que, inclusive, ela escutou de manhã, quando estava... De manhã não, na madrugada, quando estava no quarto com o Visão. Então ela resolve ir até lá fora investigar. E quando ela chega e sai no seu jardim, ela avista um objeto que destoa totalmente do ambiente. Exatamente, está tudo em preto e branco e um único objeto em colorido. E ela se aproxima para ver. E é um pequeno helicóptero, galera. A gente fica assim perguntando, cara, é um brinquedo muito moderno para uma época em que as coisas ainda estavam em processo, né? Não tinha esse tipo de artefato ainda. E ali a gente é surpreendido por um detalhe. Reparem que no bico do helicóptero está o símbolo da SWORD. E aí eu fiquei com um pensamento aqui, uma teoria, que ficou marcado no trailer, né? No trailer de WandaVision tem uma cena em que nós temos isso aqui. Os helicópteros e todos os veículos militares, muito provavelmente da SWORD, que estão circundando a bolha espaço-temporal vermelha, inclusive, que está sendo mostrada aqui, que a Wanda criou. Um desses helicópteros pode ter perdido o controle e caído para dentro da bolha. E no momento que ele caiu, por alguma questão mágica dos poderes da Wanda, ele foi miniaturizado em formato de um brinquedo, né? Isso assim, é o que eu acho, até por conta da gente fazer uma associação dessa cena, que inclusive aparece no trailer, não apareceu na série ainda, mas dá esse entender, né? Então, é algo que a gente ainda vai descobrir ao longo do caminho. E então, nós somos introduzidos a Agatha, a Agnes, mais uma vez. E a Agnes, já sabendo do Festival de Talentos, vem até a casa da Wanda e a surpreende, que já estava ali no jardim, e fala para ela, olha, hoje é o dia da nossa reunião com a Dot. A Dot, ela é uma espécie de... Ela é a mestre de cerimônias, a que manda na cidade com relação a todos os eventos de caridade, é a dama de honra, né, de toda a comunidade ali. E ela precisa ser impressionada, porque vai ser a primeira vez que a Wanda vai conhecer a Dot. E a Agnes, ela diz o seguinte, olha, cara, eu vou te emprestar o meu coelho para justamente você e o Visão poderem desenvolver o truque de mágica que vocês estão fazendo. E o nome do meu coelho é Scratch. Aí, para matar mais uma referência dos quadrinhos, Scratch é o nome do filho da Agatha Harkness nos quadrinhos, é o Nicholas Scratch, né? O Nicholas Scratch, ele foi um aprendiz de magia também no período das bruxas de Salem, e ele desenvolveu bastante os seus poderes, e claro, ele foi para cima de quem passou esse conhecimento para ele, a mãe dele, e de todas as suas formas queria destruí-la, e para evitar tudo isso, a Agatha Harkness lançou um feitiço mandando ele para uma dimensão paralela, para uma espécie de limbo, onde ele ficou aprisionado. Eu faço uma menção ao coelho Scratch, achando que é o Nicholas Scratch, e o limbo é a forma de coelho. O limbo é ele transformado em coelho. Fica a pergunta. Mas, meus amigos, tem outro porém. O Scratch pode ser um personagem que eu tenho absoluta certeza que vai ser a palavra de ordem daqui pra frente nos episódios de WandaVision. E eu tô falando deste capiroto, do coisa ruim. Eu tô falando do Mephisto. O Mephisto, demônio interdimensional que aterroriza as páginas do universo da Marvel. Ele é responsável por grandes eventos, né, dentro desse universo. Inclusive, eu acredito que a aparição dele, a presença dele, a menção a ele aqui vai ser muito importante, porque se a gente vai ter multiversos dentro desse contexto da Wanda, muito provavelmente, quando chegar na parte quando a Wanda entrar no contexto dos filmes do Doutor Estranho, muito provavelmente o Mephisto vai estar presente. E detalhe, Mephisto pode ter um pezinho também dentro dos filmes do Homem-Aranha, porque nos quadrinhos o Mephisto foi o responsável por fazer com que
toda a humanidade esquecesse da identidade secreta do Peter Parker, uma vez que o Peter vende a sua alma para este demônio, para que ele garanta que a sua identidade secreta seja preservada. E quem salva ele, lógico, é o Doutor Estranho com todo o seu poder, para evitar que o Homem-Aranha sucumbisse aos poderes do Mephisto. Aliás, para quem não sabe, para quem não se lembra, o Mephisto foi quem criou o Motoqueiro Fantasma também. Ele que é responsável por tomar a alma do Johnny Blaze e transformá-lo no Cavaleiro Andante que a gente tanto adora, né? Enfim, Mephisto, galera. Aliás, o Mephisto tem muito envolvimento aqui nesse universo. Detalhe, vocês estão vendo aqui, no trailer do Loki, tem uma cena do trailer em que esse vitral aparece e vocês podem perceber aqui pela setinha que um demônio aparece ali. E é justamente ele, Mephisto. Enfim, vocês estão vendo que está sendo anunciado aí um crossover muito antes de algumas séries surgirem, inclusive a própria série do Loki, né? Enfim, e aí nós somos introduzidos à personagem que eu acabei de falar, a Dot, que é interpretada pela atriz Emma Caulfield, né? A Dot, ela organizou uma espécie de encontro das damas da cidade para falar sobre um evento que ela está organizando, que ela sempre organiza anualmente, que é o Festival de Talentos que a vizinhança prepara em nome das crianças, né? E ela é uma mulher assim extremamente rígida, ninguém pode falar, todas as mulheres que estão ali ao redor são puxa-sacos dela, meio que ela é a socialite da cidade. Então todo mundo quer ser igual a ela para ter prestígio e tudo mais. E se você fala alguma coisa, você se lasca. E aí vem uma fala dela em cima de uma das socialites que estavam ali, que, enfim, estava apresentando um plano para uma festa, e ela ficou faltando um detalhe dessa festa, e que a Dot falou de uma forma bem espezinhosa, assim, com essa moça, né? Falou assim: minha filha, o diabo está nos detalhes, né? Ou seja, você não prestou atenção, então você tem que prestar bem atenção. E aí, a Agnes, muito pé da vida, fala assim, que o diabo não é o único lugar onde o diabo está, né? Eu acredito que aqui também é uma menção a ele, ao Mephisto, mais uma vez, né? Cara, esse cara vai dar muito trabalho nas histórias da Wanda, e eu tenho certeza que ele vai ter uma aparição surpreendente aqui. Então, galera, nós somos introduzidos a ela, que a gente viu nos trailers, só que eu não imaginei que ela apareceria assim, de uma forma tão de repente, né? Que é a Mônica Rambeau. Aqui ela se intitula como Geraldine, né? E ó, a gente conhece ela como Mônica Rambeau. Para quem tá boiando que eu tô falando assim, quem que é essa e tudo mais, a Mônica Rambeau, ela é a filha da Maria Rambeau. Pô, mas quem é Maria Rambeau? Maria Rambeau é a colega de pilotagem da Capitã Marvel, a Carol Danvers. E ela tinha uma filha, a Mônica Rambeau. E essa garota, ela foi apresentada no filme da Capitã Marvel, e ela era criancinha ainda, nos anos 90 e tudo mais. E aqui, na série WandaVision, ela aparece, e a gente acredita, agora é uma especulação minha, a gente acredita que a Mônica Rambeau seja uma integrante da SWORD, uma agente da SWORD, né? Como que eu acho isso? Por conta dos trailers, aquele momento que aparece ela sendo atirada para fora da bolha espaço-temporal, que ela aparece caída no gramado e acorda assim. Quando ela fala com as meninas, ela fala de uma forma meio perdida, como se ela não soubesse o que ela estava fazendo ali. Aliás, nessa cena ela fala isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Então a Dot fala que o evento é importante, que todo mundo tem que caprichar e que tudo isso é feito pelas crianças. Não tem crianças até o momento na série. A gente assistiu desde o primeiro episódio até agora e não veio a presença de criança nenhuma na cidade. Parece que só tem adulto lá. Mas as crianças que podem ser citadas, que estão sendo citadas, são eles: o Icano e o Celery, os filhos da Wanda, né? Que no começo eles começam como Billy e eu não lembro o outro nome deles, até que eles são dilacerados, entre aspas, em partes para poder recompor a alma do Mephisto, e depois eles renascem como Wicano e Celery. É uma outra história para eu fazer um vídeo aqui em partes para vocês, né?
Então as crianças que são citadas muito provavelmente são eles, né? E aí a Mônica Rambeau, né, ela diz, cara, francamente eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Quando eles dizem isso, quando ela diz isso, fica claro que ela entrou na bolha e o ato de entrar nesta bolha meio que faz um apagão na memória da Geraldine ou Mônica Rambeau, né? Que é o que acontece, inclusive, com a própria Wanda e com o Visão, que todas as vezes que são confrontados não sabem o porquê e não sabem o que, como responder uma simples pergunta que classifica alguma questão de tempo ou espaço. E aí, depois que a reunião termina, a Dot e a Wanda, elas têm uma conversinha, né? Porque a Dot só observa as pessoas e classifica quem é quem pode e quem não pode, né? E nesse momento elas começam, não é bem uma discussão, mas ela fala, eu desconfio do seu marido, a Dot falando pra Wanda, né? Eu não sei quem ele é, não sei o que ele faz, tudo mais, e eu não conheço você. Meio que bota o dedo na cara dela. E ela fala, mas eu não sou ninguém, eu não tô aqui pra prejudicar ninguém. E isso abala a Wanda. Porque o que ela quer é ser aceita, e ela quer que o seu marido seja aceito, né, naquela comunidade. E então a Dot fala para ela, eu não acredito em você. E aquele poder de influência que ela tem na cidade, meio que mexe com o psicológico da Wanda. E nesse momento, o rádio, que estava ali do lado, na mesinha do lado, começa a vir uma voz, meio que no meio da música, falando assim, Wanda, você tá aí? Por que estão fazendo com você? Wanda, o que é isso? E a Dot fala, mas cara, o que é isso? Tipo, ela, o que acontecendo? Quem é você, Wanda? E aquele nervosismo, né? E o rádio começa, quem está fazendo isso com você, Wanda? E fica falando, né? Como se fosse uma tentativa. Sabe quando você está tentando sintonizar a rádio e a voz fica craquelada daquele jeito? Era exatamente isso. E fica um climão. E nessa mesma hora, a gente saca quem que é. É o agente Jimmy Woo, que se vocês não se lembram, o Jimmy Woo, ele apareceu no Homem-Formiga e a Vespa, o Homem-Formiga 2, e ele era o agente que cuidava dos detentos que estavam em liberdade assistida, que foram parte integrante dos principais eventos em Sokovia. Então, o agente Woo, ele acompanhou o Scott Lang durante o período de cárcere, né? E ele acompanhava inclusive os sinais da tornozeleira. E ele era um cara que agia ali diretamente. E essa voz do rádio certamente é do agente Woo. Isso é uma especulação porque ainda não apareceu. Mas eu tenho quase certeza que é o agente Woo. E nessa hora, essa tensão toda fez com que a Dot ficasse nervosa. Você viu que ela estava segurando um copo na mão, e nesse momento que esse som do rádio, essa voz, deixou todo mundo nervoso, ela ficou com tanta raiva que... raiva não, nervosismo, né? E quebrou o copo na mão. E aquele corte horroroso na mão dela fez com que o sangue destoasse de todo o preto e branco dentro do contexto, né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu associo. Porque assim, as peças da série estão jogadas, né? A gente não sabe muito bem quem é quem e quem vai ser o quê. Mas esse vermelho me remete diretamente, novamente, ao Mephisto. Quem sabe a própria Dot não seja o Mephisto, né? Esse vermelho intenso, dando esse destaque a ela. É a minha especulação. Não sei quanto a vocês, o que vocês acham, tá? E se vocês têm alguma opinião com relação a isso, coloca aqui o comentário e aproveita para se inscrever no canal, dá um clique no like, ative a notificação e compartilhe o vídeo, porque ó, agora vamos falar mais referências aqui de WandaVision. E seguindo, aí vem mais uma vez os clássicos comerciais que a série está trazendo. Não vejo a hora de ver o terceiro episódio para ver o que eles vão trazer como a terceira propaganda. Tá muito caprichado isso daqui. E ali eles apresentam uma propaganda que aqui eu estou mostrando só para vocês o produto dela, mas a forma como ela é introduzida, ela é extremamente sexista, ela é muito, mas muito machista, e ela traz uma postura bem dessa época, né? O comercial começa assim: um grande homem precisa de 2 acessórios principais para um grande evento, né? Alguma coisa assim. Primeiro acessório, vai vendo o sexismo. Uma senhora, uma grande senhora, né? Uma grande companheira. Ou seja, colocando a mulher como um objeto.
e em segundo um Strucker, né, que é esse relógio que simula o que seria um Rolex ou coisa valiosa em termos de relógio, né? E ali a gente vê com a setinha apontando o símbolo da Hydra. Por que que tá apontando o símbolo da Hydra? Por que que é um Strucker? Por causa disso, por causa do Baron von Strucker. O Baron von Strucker foi um dos soldados da Hydra que fez experiências com a Joia da Mente. Que, inclusive, quando ele fez essas experiências, ele fez experiências com alguns candidatos. E quem eram esses candidatos? Justamente o Pietro Maximoff e a nossa protagonista da série, a Wanda. E ele conseguiu fazer com que despertassem os poderes em cada um deles. Nos quadrinhos não é ele quem faz isso. Nos quadrinhos quem faz isso é o Alto Evolucionário, que é o grande geneticista, que é o personagem que faz o grande mote na história aqui da WandaVision, né? Não sei se ele vai ser citado aqui, mas o Alto Evolucionário, ele é o grande criador da Wanda, ele que desperta os poderes dela, né? Mas no caso aqui no cinema foi o Barão von Strucker, né? Aliás, o Barão von Strucker, ele aparece justamente nas cenas pós-créditos de Capitão América e o Soldado Invernal. Muito bacana, inclusive. E aí a gente vai para o arco do Visão. Visão foi lá na biblioteca falar com o pessoal do bairro para ver o que ele poderia contribuir, né, com eles e tudo mais. E ele percebe que os caras vão lá só para fofocar, né? É conversinha para saber o que é do vizinho, o que ele faz, o que ele comprou, coisas mesquinhas. E o Visão interessado em segurança, em como que ele vai implantar sistemas e tudo mais. E, assim, para se enturmar, ele ficou ali mais como um ouvinte, né? Mas, ao mesmo tempo, ele acabou se tornando parte dos membros. E um deles ofereceu para ele um chiclete. Vocês estão vendo ele pegando o chiclete aí. Cara, essa cena é muito engraçada, porque quando ele engole esse chiclete... Aliás, ele não engole, ele vai mastigar o chiclete. Ele só engole porque um dos caras dá um tapinha nas costas e ele engasga. E nesse momento o chiclete cai nas engrenagens do Visão. E aqui é bacana a representação disso, porque isso lembra bem as animações dessa época, né? O chiclete caindo nas engrenagens do Visão e ele ficando completamente desconcertado. Seu funcionamento fica comprometido por conta desse lapso aí, né? E então, finalmente, vamos para o arco lá do show de talentos. A Dot anunciando o evento, todos que estão presentes, parece que eles são os únicos que existem em Westview, né? Uma cidade só com essas pessoas, não há crianças, não há mais nada, somente eles. O que eu especulo é que ou essas pessoas são uma projeção da mente da Wanda, ou são personagens que, sei lá, são falecidos. Enfim, é um algo assim que fica no ar, porque são poucas essas pessoas e são exatamente essas que estão aí no contexto, né? E ali ela anuncia o grande show de talentos. Muitos que foram antes dos dois não tinham muita coisa a oferecer, ela já estava entediada. E então o Visão chega, mas ele chega como se ele tivesse bêbado, cara. É um negócio assim hilário. E o Paul Bettany, ele me impressionou com essa capacidade de comédia dele. Aliás, eu me lembro do Paul Bettany fazendo aquele filme Coração de Cavaleiro, que ele também tem essa veia cômica. Tem muita gente falando, eu nunca vi o Paul Bettany, não sei o que, mas em Coração de Cavaleiro ele arrasa. Inclusive ele protagoniza, trabalha junto com o nosso falecido Heath Ledger, que é muito bacana, é um filmaço também para assistir, né? E aí, aqui eles estão para fazer tudo aquilo que eles treinaram no começo do episódio, eles vão agora demonstrar, né? E a Wanda preocupada, porque o Visão tava meio embriagado, tal, sabendo muito o que ele tava falando, não sei o que. E então começa o show. E o Visão já quer quebrar tudo, ele já sai levitando, cara. E a Wanda fala, cara, esse cara vai ferrar tudo, vai com a gente aqui. E a Dot de olho, né? Ela observando tudo. Então, muita pressão. Então a Wanda, bom, já que é pra fazer as coisas, então eu vou revelar os segredos. Aí ela faz a mágica dela e aparece ali uma corda que tá enganchada nas costas do Visão. E o Visão, caramba, né? Não consegue manter o voo dele ali e ele fica preso no gancho. E aí o pessoal dá risada, olha lá, era só um cabo, não sei o que, então ganharam credibilidade, que era o que ela precisava.
E aí então eles vão pro tal do show da Caixa Mágica, fora outros números que eles mostraram antes disso, mas vale a pena você assistir o episódio para poder ver esses detalhezinhos que são bem engraçados, muito típicos das cenas deles, né? Então, no final, o grande finale, eles iam apresentar o truque da caixa de mágica, o Visão lá embriagado faz o abracadabra e na verdade era pra Wanda entrar e nem dá tempo dela se expressar. E quando vê, ele consegue teletransportar. Aliás, não foi nem ele, foi a Wanda, né? Que no desespero ela foi lá, fez a mágica, fez com que a Mônica Rambeau fosse teletransportada para dentro da caixa e eles abrem com ela lá. E o pessoal pressionando: o que tem na caixa? O que tem na caixa? Todo mundo gritando em coro para deixar o pessoal mais nervoso ainda para resolver a situação. Mas no final acabaram conseguindo conquistar o público, a Dot aplaudiu, ela nem acreditou e o Visão no final da história disse para ela, para Wanda, depois que o show terminou, lá nos bastidores, que ele não sabia o que fazer, que de manhã ele estava bem, aí então ela foi lá com a mágica dela tal, e conseguiu descobrir que tinha um chiclete dentro das engrenagens dele, e assim o Visão consegue voltar, né? E é bacana que quando sai o chiclete, essa cena aí, ele faz uma piada pra Wanda e ele fala: eu não sou tão engraçado sem esse chiclete. Tipo, como fazendo alusão para as pessoas que bebem, né, cara? Que inclusive usam isso como um subterfúgio para ser engraçado. Então eles vão embora, né? Pô, quebramos a festa da Dot, vamos sair de fininho. E então eles são surpreendidos na saída. A Dot fala para eles subirem no palco, porque foi a primeira vez no show de talentos que eles tiveram algo tão hilário, tão bem elaborado como eles apresentaram ali. Muito bacana. Então eles vão até o palco e são ovacionados com palmas da comunidade inteira. A Wanda fica feliz da vida. É como se esse momento fosse a coroa do que eles realmente esperavam durante todo esse período de ilusões que eles estão criando dentro dessa bolha, né? Então, finalmente a Wanda conseguiu um momento de calmaria e o Visão também, né? E ali eles não poderiam deixar de lado a Mônica Rambeau, que foi uma das protagonistas desse momento, e chamam ela pro palco junto. E ela questiona: poxa, cara, de repente eu tava aqui dentro da caixa, mas eu tava lá nos bastidores ajudando todo mundo, e de repente foi aqui. E aí eles brincam, né? Um mágico nunca revela os seus segredos, né? Muito bacana essa jogadinha deles, né? Então eles vão pra cá, felizes. Deu tudo certo, né? A vizinhança gosta da gente, fomos bem aceitos, dá uma beleza, né? E então eles vão lá no momento de calmaria comer alguma coisinha. E quando a Wanda vai se levantar, o Visão a surpreende e fala: Wanda, olha uma coisa. E ela percebe que ela tá com o ventre de grávida, né? Tá com a barriguinha. E eles ficam: cara, que espetacular, será que a gente vai dar certo? E eles começam a, confabular planos e tudo mais. E então, aqui a gente já tem a menção ao Wicano e o Celery, né? Então a gente já vai ter, muito provavelmente mais pra frente, a menção aos gêmeos, né? Da Wanda e do Visão. E isso, é claro, é fruto dos quadrinhos. Essa história em quadrinhos escrita pelo Tom King é espetacular, vale muito a pena vocês lerem, que conta justamente a história do Visão, que tem todos esses elementos que a gente classificou aqui. E então, a Wanda e o Visão são surpreendidos mais uma vez com o estrondo que inaugurou esse segundo episódio. E eles vão lá fora para verificar. Chegando lá fora, a Wanda se depara com algo que deixa tanto ela quanto o Visão estarrecidos. Ela vê um cara saindo do tampão, do bueiro da rua, com uma roupa de apicultor. E ele sai, claro, envolto em abelhas o tempo todo. E quando ele sai, galera, reparem, nas costas dele tem o símbolo da Sword, justamente mostrando que, sim, existe uma vigilância para além dessa bolha espaço-temporal que a Wanda criou. E a partir daqui, meus amigos, o negócio começa a ficar complicado. Eu acho que foi o momento mais tenso da Wanda. E esse momento que a Wanda tá aqui séria, ela diz não. E não
na boca da Feiticeira Escarlate se trata de uma palavra muito forte. Nos quadrinhos, a Wanda é responsável por dizimar praticamente todos os mutantes do planeta, dizendo uma única frase: No more mutants. Na Dinastia M, ela foi a pessoa responsável por mudar completamente o conceito dos quadrinhos. Aliás, eu faço até uma comparação da Wanda com as Joias do Infinito. Ela sozinha, independe das joias. Ela consegue alterar a realidade sozinha. O poder da Wanda, cara, é numa escala assim que eu acredito que nem a Fênix dá conta, cara. Nem o Thanos com o estalo. Se a Wanda quisesse recompor as Joias do Infinito só para ela conseguiria. Ela consegue reconstruir o tecido da realidade. Quem consegue fazer isso, meus amigos, faz o que quiser, literalmente. Então ela diz não aqui, e a cena toda é rebobinada, como se fosse uma fita VHS, e eles voltam para cá, para essa cena onde eles se deparam, né, com a gravidez da Wanda. E então, no meio dessa felicidade, as cores começam a voltar, o Visão começa a retomar os seus tons, e todo o ambiente que faz parte do cenário volta a ganhar os seus tons. Cara, é demais porque isso, se a gente for analisar, é como se fosse o sentimento dela, a autoaceitação dela, a vitória da Wanda. Finalmente, o meu sonho em ser feliz, ele foi concretizado. Eu tô com o marido dos meus sonhos, eu tô com a vida dos meus sonhos, eu vou ter filhos, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Olha só, a vida sorriu para mim. Então, é dessa forma que tudo retoma o seu formato, né? WandaVision, cara, é espetacular. E aqui, nessa última cena, a gente tem o beijo final que dá introdução para esse momento, pro Please Stand By. É como se a gente fizesse aquele final de transmissão das emissoras, que era muito comum antigamente, né? Onde já fechava a programação para amanhecer no dia seguinte com uma nova programação. Muito bacana, né? Então, nesse Please Stand By, a gente escuta mais uma vez a voz do Agente Woo pedindo para Wanda, falando: Wanda, volta, o que está acontecendo com você? Cara, simplesmente espetacular, um dos episódios mais bem elaborados e com certeza vai trazer grandes novidades para um próximo número dos episódios da série. Esse é um daqueles episódios que deixam muitas, mas muitas perguntas. A Wanda, nos seus momentos de colapso, ela resolve mudar as coisas a forma que ela quer. A entrada desse agente misterioso pelo bueiro é a prova disso. A SWORD está ao redor da bolha espaço-temporal que ela criou e com certeza vai interferir em muita coisa nesses episódios. A Mônica Rambeau vai ter uma participação de peso dentro dessa história, porque eu acredito que daqui para frente, com o nascimento das crianças, a coisa vai ficar bem complicada. E sim, a presença do Mephisto cada vez mais se torna mais forte e com certeza teremos alguma menção a ele com muita energia nas próximas etapas dessa série maravilhosa que está sendo WandaVision. Mas antes de mais nada, eu queria saber de você, o que você achou de todos esses easter eggs, de como que está sendo conduzida a série, das piadas, do teor, do caminho, da evolução dos personagens. Conta aí pra mim, escreve aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião com relação a tudo que tá rolando, beleza? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Siga nas nossas redes sociais, ative o sininho aqui, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e comenta, beleza? É isso aí, turma, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!